Bom dia, gente. Que bom estarmos reunidos mais uma vez nessa manhã de domingo para a nossa doutrinária matinal. Para darmos início às nossas atividades, peço a todos nesse momento que possam fechar seus olhos, elevar seu pensamento, pedindo uma espiritualidade maior que possa nos envolver nessa energia de amor, de paz, de concórdia, de misericórdia, que abençoe o nosso domingo, que abençoe o nosso caminhar. Que a luz do Cristo possa nos envolver nessa energia de paz, nessa energia de amor, nessa energia de tranquilidade e serenidade, pedindo a proteção da espiritualidade maior em nossa vida, que ela possa sempre nos conduzir, possa sempre nos guiar, possa sempre nos orientar, que possamos aprender a ter dias de paz, de serenidade, de tranquilidade, que possamos aprender a vencer a nós mesmos em cada dia, em cada oportunidade que se apresente na nossa vida, que possamos sempre refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas posturas perante o caminhar. Que a espiritualidade maior possa sempre nos orientar, nos direcionando no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da harmonia, no caminho da serenidade. Então, assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós damos por abertas as nossas atividades dessa manhã, rogando sempre muita paz e muita luz. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Estamos mais uma manhã de domingo na Escola do Espírito para conversarmos sobre a obra de parceria de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, Amanhecer de uma Nova Era. E hoje, em específico, vamos conversar sobre as atividades Prosseguem Luminosas. E para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre esse espírito, Eliashim Ben Sadoki. Ele se apresenta na espiritualidade há muito tempo como um rabino, e ele, imbuído dos sentimentos de ódio, de vingança, ainda preso ao entendimento e na crença de um Deus, vingativo, punitivo, ele não aceita o Cristo, não aceita a proposta de justiça, amor e caridade, que o Cristo trouxe e ainda é vigente. E ele se intitula como grande perseguidor do Cristo e dos seus seguidores. Então, esse irmão, ele começa a assediar e a influenciar, procura os locais e aí as casas espíritas, igrejas, enfim. E nesse caso em específico desse livro, traz ao momento em que Eliashim, ele influencia Anacleto, que Anacleto é um trabalhador de uma casa espírita no interior da Bahia. Ele ficou viúvo e, após isso, ele se desequilibrou um pouco e começou a cometer desatinos no campo da sexualidade, no campo financeiro, E esse Eliashim achou a brecha necessária para assediar Anacleto e, com isso, trazer um desequilíbrio no centro espírita, um desequilíbrio nas relações interpessoais, desequilíbrio na harmonia, nas energias, no equilíbrio energético, harmônico das atividades do centro, e foi solicitado à espiritualidade uma ajuda
para que uma ajuda ao alto, né? Percebendo um dos mentores desta casa, percebendo o que estava acontecendo, solicitou ao alto, às esferas superiores, que auxiliasse esta casa que estava passando por processos obsessivos, né? E, em decorrência disso, há todo o envio de uma equipe, onde José Pititinga, Manuel Filomeno de Miranda, né, e o Bezerra de Menezes e Francisco de Assis, que aparece nesse capítulo, né, e no outro capítulo e nesse capítulo, para auxiliar aos trabalhos que são desenvolvidos com relação a terapêutica desobsessiva para os trabalhadores da casa, enfim, para que a casa consiga retornar ao equilíbrio e continuar nos seus trabalhos de auxílio, de prática de caridade para a comunidade de então. Né? E como interromper esse ciclo? Porque Anacleto é um dos trabalhadores, Eliashim consegue, por essa brecha dele, né, assediar e, com isso, mexer em todo o funcionamento dessa casa espírita, e isso é uma engrenagem. E como quebrar? Né? Como interromper esse ciclo que vai, como a gente fala, vai contaminando energeticamente todos os setores, todos os trabalhos, porque vai gerando intriga, vai gerando, né, desavenças, vai gerando desconfianças, uma série de processos que vai contaminando todos os setores, todos os trabalhos desenvolvidos nessa instituição. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, né, nesse livro, Amanhecer de uma Nova Era, ele traz uma passagem que é interessante à nossa reflexão. Nada acontece sem que se encontre encadeado a fatores precedentes. Toda vítima é, em si mesma, um algoz em recuperação, ante os divinos códigos. Então, quando pensamos numa relação, né, num processo obsessivo, nessa interconexão de espíritos, de mentes, o que é que acontece? E aí hoje estamos vendo essa influenciação de Eliashim sobre Anacleto, né? E aí o que é que se fala? Mas Anacleto tem os comprometimentos dele do passado, né? Existem as relações, porque esse Eliashim, ele se utiliza de espíritos que têm comprometimentos com Anacleto para que essa junção, essa conexão, essa simbiose energética aconteça, né? Então, hoje, aquele que está se apresentando como vítima, ele em algum momento do passado feriu, magoou, né? Tem uma relação de não amorosidade com esses espíritos que hoje estão assediando, né? Então, tudo não está solto. Sempre tem uma história, sempre tem uma teia que encadeia tudo isso, essas relações, né? E é interessante perceber e lembrar e entender que essas relações, elas muitas vezes, os nossos reencontros em encarnações presentes, eles são pautados ou por relações anteriores de amorosidade, né? Então são os reencontros de espíritos afins na amorosidade, no equilíbrio, no carinho, na ajuda, na cooperação mútua, mas também nós temos reencontros para refazimento e ressignificação de relações de espíritos que nos foram desafetos, né, do passado, que criamos uma relação desarmônica e que o objetivo desse reencontro era para reequilibrar, para transformar a desarmonia em harmonia, o desafeto em afeto. E esses processos obsessivos, né, ele traz isso, eles começam a diluir as constrições sobre o enfermo quando esse resolve-se pela mudança das paisagens mentais.
que agasalham os parasitas espirituais, dando-lhes sustentação pelo tônus energético de que se constituem. Anacleto, ele começa a um processo de libertação, né? E a proposta de que isso aconteça precisa que haja mudança de pensamento, haja mudança de atitude, para que essa conexão, essa simbiose, ela possa ir se diluindo. Então, precisa que aquele que está se apresentando como vítima também mude a sua sintonia, mude as suas atitudes, os seus pensamentos, comece a incluir nas suas atividades, no seu cotidiano, práticas que possam promover essa limpeza mental, para que você consiga fazer essa desconexão e a espiritualidade possa ajudar ambas as partes. Porque, como a gente fala, vítima e algoz, esses papéis, eles mudam muito facilmente. E é necessário pensarmos que ambos são enfermos e ambos precisam de auxílio, de ajuda. E aí, nesse processo, né, nessa engrenagem desse processo obsessivo, como interromper esse ciclo? Então, é necessário que haja a libertação desses envolvidos, que haja o desatar desses nós, né, que ligam, que fazem com que um possa estar em simbiose, em sintonia, em conexão mental, energética. É preciso que esse movimento seja feito. E esse Eliashim, que já vem há muito tempo nessas perseguições, em diversos momentos da história, vamos dizer assim, neste livro fala em específico a relação e o assédio nesta casa espírita do interior da Bahia. Ele também precisa dessa libertação, desse ódio, dessa vingança, perceber e entender hoje o Deus de uma forma mais ampla, né? Dilatar a sua consciência, a sua percepção. E durante após quase 5 séculos que ele vem nessa caminhada de alimentar ódio, vingança, de crença num Deus que não nos cabe mais imaginar e pensar em um Deus vingativo, punitivo, nessa perseguição do Cristo e dos seguidores dele durante muito tempo, né? Chega o momento da libertação, chega o momento em que é necessário, e essas tentativas já vêm sendo feitas, né, em outros momentos, mas é necessário que esse irmão também se liberte, que ele consiga, né, fazer a sua luz brilhar, se libertar dessa cela de dor. Porque o ódio, a vingança são sentimentos que adoecem, que canceram a alma. E há um momento e há necessidade de se libertar de tudo isso. E nessa instituição, como ele se intitula e se coloca como um dos grandes perseguidores do Cristo, ele percebe que o auxílio a esta casa espírita chega. Então, espíritos como Bezerra de Menezes, Pititinga, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros chegam para fazer a limpeza, os trabalhos de desobsessão com os trabalhadores da casa, em especial Anacleto, e com outros frequentadores, né, que vão surgindo na casa e têm suas necessidades, e também fazer essa proteção da estrutura física mesmo, energeticamente falando, trazer a proteção, porque já estava acontecendo muitas distonias durante as doutrinárias, né, durante as atividades do centro, estava tendo muita interferência, as pessoas chegando e tendo uma série de situações desconfortáveis no centro. Então, há esse reforço energético, a equipe começa a fazer, e diante disso, esse Eliashim, ele vem para essa casa, então ele se arma mesmo, né, como se fosse um combate, uma guerra. Então ele vem com canhões, com um exército, como ele fala, né, ele e o seu exército para combater o bom pastor e o seu rebanho.
né? Ele vem como o lobo que vai abater as ovelhas. Ele traz essa fala. E ele é convidado e Bezerra de Menezes começa a conduzir um diálogo com ele, e ele diz que não foi para ali para dialogar, e ele diz que não seria comigo, vai ser com outra pessoa, e adentra na instituição Francisco de Assis, né, que vem fazer um convite, um diálogo fraterno com esse irmão que não aceita, mas aceita adentrar na instituição. E ao adentrar essa instituição, após a porta energeticamente é fechada, porque há uma construção de uma fortaleza energética em volta, né? E ele se vê ali acuado, como ele fala, e que ele caiu numa armadilha. E Francisco de Assis continua com um diálogo, na tentativa de um diálogo fraterno, para fazer com que ele entenda e perceba que não cabe mais ele estar com esse tipo de comportamento, não cabe mais ele ter essas atitudes, o quanto ele está se comprometendo, mantendo, né, plantando o desajuste, a desarmonia, escravizando espíritos para que sejam o seu exército e que saia, né, realizando simbioses, realizando processos obsessivos do campo físico, do campo moral, emocional, enfim. E ele e vai se tendo um diálogo, né, com esse irmão, e pensando nesse endurecimento, porque foram quase 5 séculos, né, cultivando esse ódio, o sentimento de vingança, Manuel traz essa passagem que é muito interessante. O cultivo de um sentimento destrutivo, como o ódio, em quase 5 séculos, condensa-se de tal forma no íntimo do espírito que palavra alguma consegue diluir. Então, né, toda a conversa que Francisco de Assis vem trazendo, as palavras doces, buscando trazer a consciência, né, trazer à tona, aflorar na consciência dele a necessidade da mudança, a necessidade de mudança de atitude, pensar nesse Deus de amor, de justiça, mas não aquela justiça entendida como a lei de Italião, mas e sim uma justiça que leva em consideração, porque acreditamos num Deus soberanamente justo e bom. Então é a justiça que compreende as faltas, que compreende o nível de consciência daquele espírito, que proporciona através da pluralidade das existências o reajuste daquele espírito, com ele e com o outro. Torna-se necessário a força incoercível do amor sem limite para alterar a consolidação energética. Então, assim, é muito ódio, é muito sentimento deletério energizado, né? Transformado, condensado num espírito durante um tempo. E é um trabalho né, que requer o amor. Né, requer um amor sem limite para conseguir quebrar, vamos dizer, essas amarras. E eis o amor. Eis que quando ele diz que está acuado, que ele está fechado, que ele caiu numa armadilha, e é dito que não, que abram-se as portas e que você pode sair, né? Porque não se aprisiona, não se trabalha com acorrentar ninguém. E ao começar a sair, eis que ele ouve uma voz, Eliashim: para onde segues, meu filho? Que te fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. Eliashim, meu filho, há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, porque não há céu para mãe alguma cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoou aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir.
Senhora, eu sou um desgraçado que Elohim esqueceu. Conseguiu, né, informar com angústia, porque ele entra em choque no sentido de perceber que ele está ouvindo um ser que ele tanto ama ainda, apesar de tanto ódio, apesar de tanto endurecimento. Mas esse amor maternal, esse sentimento toca e ele se surpreende com isso, né? Ninguém me ama e eu, Senhora, fiz do ódio o meu licor de preferência, embriagando-me cada vez mais e esperando a consumação. Meu filho querido. E a partir daí, né, começa este processo porque ele se liberta. Ele começa a se desarmar, a se libertar de tanto ódio que vem acorrentando, que vem aprisionando. Ele consegue ir se diluindo e ele é acolhido pela espiritualidade junto com a mãe e ele é levado, né? Eles são levados para a colônia, para a enfermaria, para que comece o tratamento, que ele possa ser, né, atendido, ou seja, vai começar um amanhecer de uma nova era para ele, né? Uma mudança de atitude, uma libertação. E aí o irmão Francisco de Assis fecha dizendo: agora sim, começas a viver a liberdade plena. Aproveita. Esta é a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando-te quanto te ama, né? Quanto estava esperando essa oportunidade para ajudar ele nesse processo de reajuste. E Sara, né, ela agradecendo a Francisco, ela faz uma oração que eu acho muito linda, né, e quis compartilhar aqui para a nossa manhã. Senhor de Israel e de todas as nações, sede louvado sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados. Vossa grandeza não pode ser mensurada nem compreendidas integralmente vossas leis de justiça. Submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios, que nos conduzem à plenitude. Recebei, por misericórdia e compaixão, o Filho pródigo de retorno ao vosso seio. A todos nós que vos amamos, a perene gratidão. Então, para percebermos o amor, o sublime amor, o amor imbatível amor, né? O amor que liberta, o amor que suaviza, o amor que cicatriza, ajuda a cicatrizar, o amor que dulcifica os nossos dias e que é tão necessário, que precisamos tanto desse amor, o amor que respeita, o amor que compreende, o amor que liberta, o amor que não cobra, o amor que ama, né? Que ama, que compreende, que é indulgente, que é paciente, enfim, que perdoa. E Manuel Filomeno de Miranda, para encerrar a nossa fala da manhã de hoje, diz: somente quem é capaz de amar sem qualquer discriminação consegue alterar o roteiro desditoso daquele que se entrega à loucura e à dissipação. Só o amor que liberta, né? Só o amor que consegue transformar de forma plena as nossas atitudes, que consegue tamanho poder, né? Como o caso trazido de Eliashim, que anos e anos a fio, trancafiado na cela da dor, do ódio, do ressentimento, da vingança, e a presença materna, né, com um amor que reacende na sua alma, faz com que ele se desarme. Nós precisamos nos desarmar
do ódio, da maledicência, do egoísmo, da vaidade, da ignorância, e o caminho é o amor. E assim, meus irmãos, que nos banhemos de amor, nos embriaguemos de amor e que tenhamos muito amor todos os nossos dias, em todos os nossos momentos. E lembremos do nosso amor maior, né? O amor divino que nos criou, que nos oportuniza, apesar das nossas faltas, das nossas falhas, estarmos aqui novamente para nos reajustarmos. Isso é o amor. E assim, que tenhamos amor todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Muita paz para todos, que tenhamos uma semana plena de amor. Obrigada aos ouvidos caridosos. E agora, meus irmãos, passando para a outra parte, depois de ouvirmos, né, a palestra com nossa irmã Carla Betânia, vamos agora para o tratamento espiritual. Cada um de nós coloquemos a garrafa ou o nosso copo com água, fiquemos também em posição de recebimento, a mais confortável para cada um de nós, de conformidade com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Fechando os olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, elevemos os nossos pensamentos e fiquemos alguns instantes num pensamento emanado a Deus, a melhoria do planeta, que a nossa melhoria, a melhoria individual de cada um, que aí se faz no coletivo as transformações. Deus nosso de cada dia, em nome de Jesus, Maria Santíssima, os Espíritos, benfeitores, conselheiros, anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos os irmãos nessa constelação fraternal que nos dá todo esse apoio, todo esse amparo. Rogamos que as chuvas de bênção estejam sobre nós e todos que estão conosco. Que essa água seja fluidificada de conformidade às nossas necessidades, que possamos, mesmo com as nossas dificuldades e as dificuldades que nos são impostas, termos o ânimo para recomeçar, para sorrir, para contemplar algum detalhe da natureza que nos anima, que dá uma renovação para o nosso espírito, para a nossa essência essencial. Deus de misericórdia, rogai por todos nós. Fiquemos assim por um instante na contemplação e no recebimento, no passe espiritual, que sabemos que estamos recebendo a graça divina através dessa conexão maravilhosa que são os nossos irmãos, companheiros, os doadores das energias salutares para as nossas vidas. E assim, na certeza que recebemos,
essa graça divina para nos dar um gás, para nos dar energia, para nos dar desejo e vontade de continuarmos. É que agradecemos em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, o Mestre, amigo, e toda a fraternidade universal que estão não só conosco, mas com todos, unicamente, todos os dias em nossas vidas. Agradecemos assim, Senhor. E com o nosso mantra, dizemos assim: que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias de alegria, de paz, de bem, de transformação, de renovação. Que possamos, Senhor, estar contigo sempre, sempre, porque sabemos que tu está conosco todos os instantes de nossas vidas, indistintamente. Um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe. Que assim seja.